Boa noite, amigos do Toque de Bola. Para você que não gosta de novela mexicana, uma opção para você aqui na Nova Nordeste, na TV Cultura. Você pode nos ver com o Toque de Bola itinerante aqui direto do Boi Brasa da Avenida Caxangá. Almoço espetacular, rodízio sensacional à sua disposição. Nosso convidado de hoje, um amigo de muito tempo, Nelsinho Batista. Eu não vi há 10 anos e a gente vai bater um papo bem legal a partir de agora com vocês aqui no Toque de Bola. Primeira pergunta é inevitável. Qual foi o melhor esporte? O do ano passado, quando você chegou, ou de 2008? Melhor elenco? Bom, eu acho que o elenco do esporte do ano passado, que eu não estava aqui, né? Era melhor do que o elenco de 2008. Talvez, conhecendo melhor o elenco de 2008, 2009, foi um elenco que existia um companheirismo, existia uma entrega muito grande do grupo, né, em busca dos resultados. Então você acha que para efeito técnico, o grupo do ano passado era melhor, mas para efeito de família, de grupo, né, de entrega, o de 2008 era mais forte? Sim, sem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Nelsinho, você se decepcionou com você ter sido contratado pelo esporte, vendo o elenco que estava no ano passado, e aos poucos esse elenco foi sendo desfeito, você tendo que reformular esse elenco, você veio com uma ideia e essa ideia teve que se transformar no meio? Não, nós já esperávamos, né, Medrado? Eu acho que a minha decisão de voltar ao futebol brasileiro, eu já coloquei na balança essas dificuldades, não do esporte, do futebol brasileiro hoje, né? Porque a gente sabia, o futebol brasileiro passa por uns momentos bastante difíceis, os clubes são devedores, né? E hoje, para você contratar aquele jogador que realmente possa definir uma situação para você, está muito difícil. E eu sabia que eu ia encontrar essa situação, não no esporte, que eu não tinha nada conversado com o esporte ainda, mas sabia do futebol brasileiro. Então, nós chegamos aqui, né, sabendo que teria uma reformulação, vários jogadores estavam descontentes, queriam sair, e o clube foi sendo assim obrigado a se desfazer e já contratando jogadores para o início de 2018, né? Então é uma dificuldade, né, porque a gente iniciou um campeonato pernambucano, né, uma Copa do Brasil, e a equipe, nós não conseguimos atingir as metas, né? Principalmente a Copa do Brasil, onde nós tínhamos um jogo contra o Ferroviário já praticamente definido e acabamos perdendo a classificação. Mas é o trabalho, né? Eu acho que nós sabíamos que teríamos que arregaçar as mangas aqui no futebol brasileiro. Você recebeu propostas de outras equipes antes de ser sondado pelo esporte? Equipes aqui do Brasil? Eu tive uma proposta, inclusive conversamos, bem paralela ao esporte. De quem foi, Nelsinho? Mas foi o Bahia. Bahia. A preferência era do esporte, porque é um ambiente que nós já conhecíamos, né? E eu sempre coloquei na minha cabeça que um dia eu voltaria para o esporte, né? Pelos momentos de alegria, de reconhecimento que nós tivemos aqui. Vê só, Nelsinho, você consegue o título de campeão brasileiro com o Corinthians. Anos depois você termina caindo com o Corinthians. Aí quando você vem para o esporte a primeira vez, você vem com uma desconfiança tremenda. Eu me lembro que o pessoal dizia, pô, mas o Nelsinho já deu, já foi. Foi campeão no começo da década de 90, de repente caiu já recentemente, não tem como. E você vem e faz aquele belo trabalho que você fez no esporte. Essa sua volta ao Brasil é mais uma etapa em que você se considera tendo que mostrar, não para os outros, mas talvez para você mesmo, que ainda está com a mesma garra, a mesma gana de ganhar títulos e de galgar posicionamento em ranking de treinadores no Brasil? Bom, isso eu trago desde o início da minha carreira, né? Eu sempre ponho como metas no meu trabalho a vitória, os títulos, né? E logicamente você iniciando um trabalho, você não pode sair dizendo, ó, vou ser campeão. Não, você tem que se preparar para ser campeão.
né? E isso aí é um conjunto de coisas que acontece dentro do clube, aonde todos trabalham, né? Todos trabalham em prol dos resultados para a gente atingir. Então essa meta eu não deixo de lado nunca, né? Por isso que a cobrança é diária dentro do meu trabalho, para que no jogo os atletas tenham condições de definir o resultado. Eu conversei muito com o seu filho, é um capítulo que eu queria bater um papo à parte, né, sobre o Eduardo Batista, e ele me falava dessa sua obstinação que você tinha no Japão de pegar equipes e tentar crescê-las. Pegar a equipe e tentar crescê-las. Você tinha condições de ser treinador dos tops, dos times top lá do Japão, mas você sempre buscou desafios. Por que, Nelsinho? Porque eu acho que eu aprendi na minha vida, né, que todos precisam de oportunidades. Eu me considero um profissional que teve assim muita oportunidades, né, como atleta, como treinador, e eu aprendi isso na minha vida. Então eu trago comigo que eu também tenho que dar essa oportunidade. Eu também, o que eu recebi, eu tenho que passar para outras pessoas que trabalham e que buscam também essa oportunidade e aproveitar. E aí você foi dado a esses desafios no Japão. Qual foi o mais difícil deles? Qual o trabalho que você fez no Japão que você jamais vai se esquecer? Bom, o trabalho que realmente marcou muito no Japão foi o Kashiwa Reysol, né? Aonde nós chegamos, a equipe tinha sido rebaixada. Eu tinha como vice-presidente do clube um ex-jogador que tinha trabalhado comigo no Japão em 94. Ele me convidou já, mostrando que, olha, a equipe está na segunda divisão, tem que subir. E nós estávamos sem trabalhar na época, né? E eu aceitei esse desafio. E chegamos lá, fizemos uma reformulação. A equipe conseguiu o acesso à primeira divisão em 2011, em 2010. Em 2011 nós fomos campeões da G-League, um título que o Reysol nunca tinha conseguido, nem se aproximado. E depois vários outros títulos aconteceram, como disputar 2 Copas da Ásia e todos os títulos do futebol japonês. Então foram 7 anos dentro do clube, 6 anos dentro do clube com 7 títulos. Então esse foi realmente uma decisão difícil, porque eu fui para uma segunda divisão do Japão por amizade a um amigo, né? E acabamos... Quem foi que te convidou para ir para lá? Foi um ex-atleta meu que na década de 90 no Japão, foi a primeira vez que eu fui. Era um jogador assim que foi muito importante para mim, chamado Omi, né? E ele me convidou, ele estava como vice-presidente do clube e me convidou dizendo que eu teria condições de reverter a situação. E eu aceitei, eu falei, bom, vamos então, e aí nós conseguimos essa reviravolta aí. Você falou J-League. A questão do inglês, Nelsinho, ou do pelo menos inglês, porque japonês, eu não sei, você já fala japonês fluente, não? Não falo não. Eu me comunico, mas falar não. Consegue se fazer entender, né? Exatamente. Escrever... Nem pensar. Né? Mas o inglês você desenrola? Também, desenrola. Então, eu conversei com vários treinadores e eu perguntava por que a gente exporta tantos jogadores, milhares de jogadores, e tão poucos treinadores. Primeiro, para locais menos, digamos assim, midiáticos, né? Para clubes europeus nós vamos botar na mão. Aqui o Luxemburgo, o Filipão... em trabalhos que deram parcialmente certo para alguns, e para o Oriente Médio, muitos, para Portugal, muitos. Lembrando que o futebol português não é tão midiático assim, se a gente levar em consideração, por exemplo, de que praticamente todos os títulos da Europa já estão definidos, menos do Campeonato Português. Porque o Benfica empatou, o Porto conseguiu vencer o Benfica dentro do Estádio da Luz. Então ele não é tão midiático assim. Você acha que a língua é a principal dificuldade? É você querer transmitir para um jogador determinada situação e o intérprete fazer diferente. O Zico falou isso, que uma vez chegou no Japão, quando ele começou como treinador, ele falava, pega, não posso dizer os palavrões que ele dizia, e o cara traduzia. Então ele não conseguia repassar para o grupo a emoção que o treinador tinha. Você sentiu essa dificuldade? No início eu senti bastante.
Depois eu aprendi que você tem que aprender e gravar na tua cabeça as palavras principais. É um quebra-cabeça, né? Que você... Porque o japonês... Vamos tentar trazer. Pega, marca, chega. Chegar, por bate, exemplo, aí você sai... Não, isso aí eles sabem. Isso aí não precisa. Mas assim, por exemplo, uma palavra, baco, quando você fala mais atrás, baco, mais à frente. Então, são palavras do futebol, que você mesmo, quando você falava pega, eles já sabiam o que era. Né? E a mesma coisa quando você queria orientar para você... Quando você queria orientar o atleta para a parte tática, né? Então você sempre... A palavra que eles mais conhecem é compacto. Né? Compacta. Então, e tinham outras palavras que eles já me conheciam. Quando eu falava assim, ó, tá bom. Então eles sabiam que era para eles saírem, ó, tá bom, vai sair agora. E o gestual também eles começam a se acostumar, né? E o mais importante, o Medrado, a fisionomia. Sim. Aí eles sabem quando você está nervoso, quando você está calmo, né? Porque quando você fala com ele, às vezes o tradutor não precisa falar bravo com ele. O tradutor tem que transmitir na realidade aquilo que você está dizendo. E ele vai entender pelas que suas é uma feições. Palavra forte pela sua feição, entendeu? Pela sua aparência. Uma outra coisa que era colocada por Zico era a questão da disciplina, digamos, socialmente, politicamente correta do japonês. Então, o Zico fazia, anda para a barreira sair né, da posição dele. Ele disse, não pode, tem que cumprir a lei e coisa e tal. Você passou por isso também? Eu passei por isso, eu sempre brincava e falava às vezes, né, às vezes brincando e às vezes falava sério com eles. Eu falava assim, olha, o fair play não existe, porque a cada jogo entra 4 crianças com a bandeira amarela fair play, né? Então eu falava assim, olha, o fair play é só aquela bandeira lá, depois que você dobrou a bandeira, não existe mais fair play. Quer dizer, não é que você vai agir covardemente com um adversário, mas uma jogada forte, uma jogada dura, ela faz parte do futebol. Você não pode deixar o atleta sair limpamente numa situação difícil. Vamos então para um breve intervalo, a gente volta então com a segunda parte, o Nelson falando da parte dele no esporte, falando um pouco também sobre Eduardo Batista. No dia em que o Eduardo encara o desafio de ser técnico do esporte, o Eduardo Batista, ele o faz com 2 pontos na Copa do Nordeste e praticamente eliminado. Ele tinha que ganhar os 2 jogos restantes para chegar a 8 pontos e ainda tinha uma combinação de resultados para que ele conseguisse classificar. E ele ultrapassa o Náutico e vai ficando. 2 meses depois eu entrevisto o Eduardo pela primeira vez. E ele falou assim, eram mais 2 anos. Eu queria mais 2 anos até se transformar ou me transformarem num treinador de futebol. Essa antecipação da carreira dele, ela vem, digamos assim, mexendo com a performance que ele teria se ele tivesse passado mais 2 anos para ter assumido. O que é que você orientou, como é que você conversou com ele nesse período, no momento em que ele tinha que decidir se seria treinador a partir daquele momento ou não, Nelsinho? Bom, nós tivemos uma conversa, nós já vínhamos conversando, né? Porque a ideia dele, e depois eu também comecei a compreender que seria um outro caminho para ele. E eu sempre disse para ele o seguinte, olha, o dia que você resolver ser treinador, você tem que esquecer o seu diploma de preparador físico. Porque você trabalhou uma vez como treinador, você não pode mais voltar para preparador físico. Nenhum treinador vai querer essa sombra atrás. Então, vamos trabalhar isso aí, vamos esperar, inclusive eu falei para ele isso, vamos esperar uns 2 anos, eu tô aqui fora, eu vou voltar e a gente vai se conversando, vamos ajudando aí você, tal. Mas aí apareceu uma oportunidade no esporte. E eu disse para ele, quando ele me perguntou, eu falei assim, você se sente preparado? O importante é você se sente preparado para esse desafio? Não, eu me sinto. Então, vamos embora, conta com o meu apoio e vamos buscar os resultados, que é importante.
Mas essas etapas que foram por ele queimadas, foram etapas importantes que fazem falta, fizeram falta no aprendizado dele para se transformar num verdadeiro treinador vencedor? Olha, é muito difícil de dizer, porque quando o Eduardo trabalhava como preparador, ele pensava como preparador físico. Mas ele foi um profissional, como preparador físico, que ele me ajudou bastante, né? Ele me ajudou bastante porque ele me acompanhava diariamente, ele sabia o que eu pensava, e muitas vezes ele me questionava em algumas coisas que realmente eu não estava percebendo, né? Então ele já tinha assim uma cabeça como treinador de futebol, não oficialmente, né? Então eu acho que a oportunidade que ele abraçou foi muito importante. Foi muito importante a oportunidade que ele abraçou e a única coisa que eu acho assim é que às vezes você tem que sair de um trabalho e não pode pegar outro em seguida, porque você tem que dar uma arejada, tirar aquele clube da sua cabeça para pegar um outro, entendeu? Então, mas eu acho que faz parte do aprendizado e da experiência que ele vai ganhar. Nelsinho, quando você voltou do Japão, eu falei, chegou o treinador retrô que tanto o Brasil precisa. Porque obrigado. Eu sinto falta do futebol jogado com 2 meias, com 2 volantes, com um atacante de referência, com um pêndulo, com jogadores que queiram a bola, né? Eu me lembro que na sua geração, quando você jogava futebol, acontecia uma falta a partir do círculo central do gramado, automaticamente tinha um volante na frente para não deixar bater rápido. Hoje o que acontece é que a primeira falta que acontece no campo de ataque, vai todo mundo para a área e mete a bola na área. Isso é outro esporte, para mim não é futebol. Estão jogando no Brasil, fute-área, você joga a bola para lá e joga no erro do adversário. E o pior, estão ganhando títulos assim, estão consolidando uma forma de jogar no futebol brasileiro que, se não fosse a seleção do Tite, que joga na contramão de todos os clubes do Brasil, tendo posse de bola, buscando toque de bola, tocando para o lado, para o outro, indo em direção ao gol, com o talento que nós temos, eu ficaria triste de ver que o futebol brasileiro está mergulhando numa mudança extremamente prejudicial para nós. Porque hoje o que existe são times dando a bola de propósito para o adversário para jogar no erro deles. No ano passado o Corinthians jogou com o Palmeiras. O Palmeiras teve 13 oportunidades. O Corinthians teve 3. E o Corinthians ganhou de 2-0. O que é que aconteceu no jogo do Corinthians com o Palmeiras agora? No 0-0 do primeiro jogo da decisão. Eles deram a bola. Eu fui em São Paulo fazer um programa para a ESPN e o pessoal, tem um menino que é torcedor doente, falou assim: nós fomos jogar o futebol que você queria no ano passado e nós perdemos. Agora nós fomos jogar como nós sabemos, dá a bola para eles e joga no erro deles. Como mudar essa mentalidade, Nelsinho? Olha, o futebol brasileiro, né, e o futebol mundial também, e mais o futebol brasileiro mudou muito, né? Antigamente, né, não é antigamente, uns tempos atrás, o Brasil adotava os 2 meias por dentro. Sim. Não é? Hoje, o Brasil adotou os 2 meias abertos. Aí mata os 2 laterais que não passam mais, você não tem mais triangulação. Perdeu aquele meia, aquele 10 que todo time tinha, sim, né? Sim. Então, isso aí é coisa que você não consegue mudar. Eu pensei que você fosse na contramão e fosse mudar. Não. Sabe por quê? O centroavante, por exemplo, eu joguei de centroavante, tentei ser jogador de centroavante. Amigão, a bola que todo centroavante sonha, principalmente centroavante alto, é a bola de linha de fundo para trás, onde sim, eu estou de frente. Sim. Essa bola morreu. Mas isso acontece ainda. Hoje o que nós buscamos, né, são as triangulações pelo lado, para chegar. Mais atrás você tinha o atleta, nós tínhamos o ponta, sim, ou pela direita ou pela sim, esquerda, que era driblador, que partia para cima, que criava a jogada individualmente. E o lateral não saía, porque ele tinha que ficar priorizando a marcação. Hoje nós já não temos mais isso, né? Hoje nós não temos aquele driblador, aquele que carrega a bola. Hoje nós temos que trabalhar em cima de apoio, em cima de triangulações, por exemplo, pelos lados, o lateral, o meia e um volante, né? Então nós temos que chegar dessa forma, nós não chegamos mais individualmente. Mas Nelsinho, você não pode mudar isso, porque olha o que você está falando, uma coisa importante. Nós matamos os pontas, né? Acabaram os pontas do futebol brasileiro. Isso eu me lembro do Jô Soares dizendo, bota a ponta, Tele, lembra dessa história? Já em 70 o Zagallo fazia uma formiguinha.
O Zagallo fazia o Rivelino jogando pelo lado esquerdo falso. O próprio Zagallo jogava com a Formiguinha no lado esquerdo, quando ele atuava como ponta esquerda. E aí, nós estamos matando os meias. Qual é o meia que surgiu hoje? Os meias estão jogando pelas beiradas. Pô, o primeiro jogo que o Diego Souza fez aqui no Sport, ele foi jogar amarrando a linha lateral do campo lá. Por que não pode acontecer de um treinador dizer, não, eu vou jogar a minha maneira. Agora eu quero ver um jogador meia meu tá lá na frente e o treinador dizer assim, sai volante, pode sair. A primeira que ele pegar, ele guarda. Eu duvido ele mandar o volante ir pra frente outra vez. Olha, hoje o que passa é que você tem que ter uma movimentação uniforme. Eu acho que o Brasil, ele perdeu a técnica um pouco, mas ganhou em organização. Então hoje quem que articula o seu time hoje, ou a maioria na maioria do futebol brasileiro, os articuladores hoje são os volantes. Sim. Né? Por quê? Porque os meias estão abertos para... Então a organização hoje é importante. Você não tem mais aquele meia que no Japão usa muito isso, né? Eles contratam um craque, um meia, e principalmente o treinador japonês fala assim, olha, vocês correm, roubam a bola e joga no meia, quer dizer. Então aqui no Brasil não existe mais isso. Aqui não tem mais, porque a organização tática, ela evoluiu. Será que evoluiu ou involuiu? Não, evoluiu. Evoluiu, porque para você trabalhar, já quando eu iniciei a minha carreira como treinador, para você trabalhar taticamente com um jogador brasileiro era muito difícil. Era muito difícil. Eu como jogador, era muito difícil. Mas que bom que era difícil, a gente era indisciplinado taticamente e jogava futebol. Mas era uma outra organização, Medrado, era uma outra organização. Volta a organização antiga, o pessoal está querendo ver futebol. Veja bem, eu sabia, eu como lateral, eu sabia quem marcar. Eu falei, bom, era o meu ponto, aquele ponto ali, eu que tenho que marcar. Hoje não, hoje é uma movimentação, uma mobilidade, devido a essa organização tática, que se você não tiver também atenção, não tiver organização na sua defensiva, você acaba sendo passado para trás. Nós vamos discutir esse tema mais à frente, mas com muito mais tempo. Eu queria essa reta final do programa que você se ativesse ao esporte. Tá difícil você achar a formação ideal? Os jogadores estão chegando agora, você fez a primeira partida contra o América de Minas. Mas os reforços que estão chegando, eles são suficientes para você passar uma Série A sem sustos? Olha, todos os jogadores que nós trouxemos, né, em primeiro lugar, nós trabalhamos dentro da política de orçamento do clube. Né? Esse foi o patamar que nós tivemos. Como funciona? Você dá a primeira lista, essa lista está cara, você vai para uma segunda? Não, nós fomos por posição. Né? Por posição. Nós sabíamos, dentro das observações que nós fizemos, nós sabíamos, então nós saímos à procura. Né? Há muita oferta, né? E nós saímos à procura e, logicamente, dentro da política do clube, nós procuramos trazer e todos os jogadores que nós trouxemos são jogadores jovens, jogadores que estão buscando assim um lugar ainda dentro do cenário do futebol brasileiro, mas jogadores de qualidade. Então eu acho que a gente ainda falta algumas peças para chegar. Nós estamos trabalhando, o clube está trabalhando nisso também. Então é importante que a gente dê essa condição para eles, deles jogarem também a Série A. Né? São jogadores que têm condições de fazer um bom trabalho. Nelsinho, a base, Nelsinho. Eu fiquei triste no ano passado quando eu fazia uma entrevista com pessoas das divisões de base do esporte, eles me falaram que não houve uma única reunião do técnico Luxemburgo com a comissão técnica da divisão de base. Essa divisão de base, ela foi campeã brasileira sub-17 e ela fez grandes campeonatos sub-20. Essa semana jogou oitavas de final contra o Corinthians. Primeiro jogo terminou 0-0, o segundo jogo estava 2-0 o Corinthians, o Sport foi buscar o empate e no final perdendo os pênaltis. Mas há algum tempo essa geração vem surgindo. Como funciona para você isso? Eu vejo às vezes o Sport trazendo, o Sport trouxe no ano passado uns 8 volantes, tendo 5 meninos que estavam na casa que eram melhores do que esses que vieram. E a paciência que esses treinadores têm normalmente com os caras que vêm de fora,
é bem maior do que a paciência que é tida por um garoto da base. Eu queria que você expusesse como está essa sua relação com a base do esporte hoje, que você pensa efetivamente sobre isso, até porque já houve um episódio seu com o Juninho terminou indo para o Ceará recentemente, e que perguntado que foi um diretor sobre essa questão dos meninos da base, por que eles vinham com tantos problemas, eles responderam que os garotos são muito humildes, vêm com problemas de berço, e que por serem jogadores que não tiveram a educação adequada, eles vêm com a cabeça que você precisa trabalhar bastante a cabeça deles. Me fala um pouco sobre isso. Bom, nós estamos mantendo contato sempre com o Rodrigo, que é o profissional que cuida da base. E então nós antes no campeonato pernambucano nós tivemos contato já, trouxemos alguns jogadores para participarem do nosso treinamento, participarem até da relação de alguns jogos que nós tivemos. É o caso do Caio, o caso do Helder, o caso do Pablo, né, do Pedro Vitor, quer dizer, são jogadores jovens que já passaram ali dentro do nosso trabalho e estão sendo observados, né? Então, logicamente, o aproveitamento não é assim do dia para a noite que você aproveita, né? Mas são jogadores já que têm o meu conhecimento da sua condição, da sua personalidade, para a gente ir aproveitando, né? Dentro das nossas possibilidades e até de uma necessidade do time. Você fez o Ciro, ou você participou da formação do Ciro. Você citou aí dentre os garotos o Pablo. Pablo foi um jovem que cometeu um ato de indisciplina nos juniores, foi repreendido. Voltou a cometer um segundo ato e foi advertido com mais veemência. Na terceira farrapada dele, ele ficou de fora da copinha. Volta, é reintegrado aos juniores e depois ao sub-20, depois vai para você o coloca no jogo contra o Salgueiro, ele faz 2 gols na partida. Não está pintando o novo Ciro? Não vale a pena você investir um pouco mais nele do que você dar murro em ponta de faca atrás de centroavante no Brasil, que está raríssimo? Aliás, o Sport desde Hélio, né? Ciro passou, teve Rodrigo Grau, teve Thailson, teve... Mas a última unanimidade de um atacante do Sport foi Hélio, eu estou falando do final da década de 80 para 90, Nelsinho. Não, aquilo que eu disse para vocês, né? Nós já temos conhecimento da capacidade de cada um, da qualidade de cada um, né? O Pablo é um jogador que me chamou muito a atenção e a primeira pergunta, quando eu estava pensando em colocar ele contra o Salgueiro, eu chamei ele numa conversa particular e disse assim: por que você não participou da Copa? Né? Porque foi um ato que chamou muito a minha atenção. Então ele, na oportunidade, ele me disse: olha, professor, eu não participei da Copa porque eu cheguei atrasado num embarque da delegação. Tá bom. E o que você achou? O que você pensou nisso? Ele falou: olha, eu me arrependi muito, eu quero uma oportunidade. Bom, aí nós conversamos durante a semana com ele e ele ganhou essa oportunidade. E ele está dentro do nosso elenco, né? Ele foi viajar ontem, na quarta-feira, ele viajou para São Paulo para jogar contra o Corinthians, mas no retorno a Recife ele vai continuar junto com o grupo profissional, né? Por quê? Porque é um jogador que chama atenção, mostra sim uma característica. Até ainda eu brinquei com o Daniel, ele lembra muito o Leonardo, sim, né? O saudoso Leonardo. E é um jogador que ainda precisa encorpar um pouquinho mais, precisa ganhar um pouquinho mais de condição, né? Para que realmente ele possa ter uma oportunidade na Série A. Tanto é que ele, contra o América, ele estava no banco, né? Então um jogador que a gente está olhando com carinho. Fechando, você vai tentar colocar esse grupo de jogadores à feição do seu sistema, ou você vai ter que abrir mão daquilo que você idealizou para formar o esporte, para tirar o máximo de cada um, em função exatamente dessa limitação financeira que o esporte está tendo esse ano? Não, nós trouxemos jogadores que têm condições de fazer as suas características e fazer aquilo que
está dentro do planejamento, né? Logicamente que um plano tático você tem algumas opções, plano B. Qual é a sua favorita? 3 volantes, um meia, Olha, 2 meias abertos? Principalmente nesse setor de volantes, eu posso usar 3 volantes, eu posso usar 2 volantes e um meia, como eu posso usar 1 volante e 2 meias, dependendo da necessidade do jogo. Você já tem essas peças para fazer isso? Já tem essas peças. Nelsinho, obrigado, cara. Prazer revê-lo, prazer Obrigado. falar com você outra vez, sempre muito sensato nos seus depoimentos. Boa sorte. Você não respondeu. Eu quero que você feche dizendo, sem sustos a Série A? Bom, olha, como eu disse no início, né? A gente não promete ser campeão. E eu falo para os jogadores isso. Ainda eu brinquei, falei, olha, nós iniciamos uma Copa do Brasil há 10 anos atrás e ninguém pensava que nós íamos ser campeão. Só que depois de um jogo que marcou o Internacional, ali nós sabíamos que era nosso. Sabíamos que então nós temos ali que... você já descobriu que seria campeão? Você Ali, já sentiu? Já senti. Você tinha Palmeiras, você tinha senti. Vasco, você tinha Corinthians ainda pela frente. Exatamente. Você se sentiu campeão contra o Inter? Principalmente aqui que nós ganhamos 3-1, aquela força da ilha, né? Olha o que a falta cobrada por Durval não faz. Exatamente. Porque no jogo em que o Durval faz uma falta de meia distância, tudo pode acontecer, pode ter certeza. Tá vendo que eu acreditei? É verdade, acreditou pra valer. Obrigado, Nelsinho. Final do Toque de Bola de hoje, direto do Boi Brasa, nosso programa itinerante nos sábados à noite. E amanhã tem Tá na Rede, hein? Fique ligado ao vivo, o Tá na Rede aqui na Nova Nordeste e na TV Cultura. Um grande abraço a todos, ótima noite de sábado pra vocês.